Boa noite, sou o Renato, certo? Sou do curso de Rede de Computadores da Noite, da disciplina de Gerenciamento de Projeto do professor Eliseu Castelo Branco, certo? Estou aqui com meu amigo Paulo de Tasso, ele é gerente de projetos aqui de uma empresa de Fortaleza. Ele vai falar um pouco mais dessa questão dessa função que ele exerce de gerente de projetos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renato. Bom, vou começar falando um pouco da minha experiência, certo, como gerente de projetos. Há aproximadamente 6 anos atrás eu comecei a trabalhar, a pesquisar sobre, já tendo antes trabalhado como membro, como membro de projetos, como membro do time de alguns projetos, mas especificamente como gerente de projetos há 6 anos atrás. E nesses últimos anos eu tenho buscado bastante a qualificação profissional, a especialização nesse tema. Busquei, através do PMI, uma certificação profissional na área, se chama PMP, que é uma certificação de gerenciamento de projetos, emitida por uma instituição internacional, que é o PMI, ou PMI, como as pessoas costumam chamar. E venho desde então me dedicando bastante a esse tema. Hoje eu trabalho como gerente de projeto e líder do escritório de projeto, em um grupo de empresas aqui em Fortaleza. Bom, Paulo, você pode comentar um pouco mais do papel do gerente de projetos hoje em dia? Bom, o gerente de projetos hoje em dia ele é muito mais importante, está se fazendo muito mais importante do que antes. As empresas elas descobriram que sem o gerenciamento de projetos elas dificilmente vão conseguir entregar o resultado que elas se projetam e que elas se planejam entregar. O papel do gerente de projetos enquanto líder na execução das atividades das empresas, das organizações, ele exerce um papel fundamental. Certo. No sentido de assegurar de que as iniciativas de uma organização elas vão ser planejadas, elas vão ser executadas, elas vão ter um controle e um monitoramento de perto e vão ter uma conclusão mais eficiente e eficaz. No sentido estrito, nós podemos dizer que uma organização com um gerente de projeto, com o papel de gerente de projetos, ela vai alcançar mais rapidamente e mais organizadamente a eficácia da organização, que a organização busca. Entendi. Então você está na frente do projeto, querendo saber a execução, como vai lidar na questão das pessoas que envolvem no projeto, então você está dentro dessa questão. É mais ou menos por aí, Na verdade, um projeto ele inicia e ele começa com um planejamento. Nós temos todo um planejamento que é voltado para quê? É voltado para a organização da equipe que vai participar do projeto, ou seja, a mobilização dessa equipe, de todos os papéis que são necessários para executar e para se conseguir ter, ao final do projeto, os produtos que foram prometidos. Depois que se planeja, e aí quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de algumas disciplinas, e a referência que eu uso é o PMBOK. O PMBOK é o conjunto, é o livro de melhores práticas, é o conjunto de melhores práticas. As melhorias. Das melhores práticas do PMI, desse Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos. E lá ele aborda 9 disciplinas. Essas 9 disciplinas a gente passa por elas, na fase de planejamento, justamente para assegurar que a gente vai ter uma execução mais suave. De forma que a gente possa já prever o que a gente vai conseguir, o que a gente vai conseguir fazer, o que a gente vai ter como produto ao final do projeto. Isso é basicamente o planejamento, que vai desde o planejamento do escopo, passando pelo planejamento do tempo do projeto, ou seja, do cronograma do projeto, passando pela gestão dos riscos do projeto, passando pela gestão dos recursos humanos do projeto e principalmente passando pela comunicação do projeto. Então, vale salientar que em um projeto, onde você forma uma equipe que naquele momento tem um objetivo único de entregar um produto, um ou mais produtos, eles têm que ter um plano de comunicação, eles têm que saber exatamente o que comunicar, como comunicar, o que comunicar, para quem comunicar. Então é função primordial, é ponto de importância extrema dentro de um projeto a comunicação, não desmerecendo as demais disciplinas que eu comentei. Entendi. Muito bom.
Bom, a gente falou já de planejamento, a gente falou de execução e também da parte de monitoramento. Eu queria saber uma questão mais específica mesmo, o gerenciamento de risco. Como é essa questão? Bom, sobre gerenciamento de riscos, é uma das disciplinas importantes, né, colocadas pelo PMBOK, colocadas pelo PMI. Por quê? Porque ele ajuda a melhor gerenciar as incertezas em que todo e qualquer projeto ele é suscetível. Né? Todo projeto, a natureza dele já é de incerteza, porque você está começando algo que não foi produzido anteriormente. Né? Lembrando que o conceito de projeto é aquele que produz um produto único, né, exclusivo, e que tem início e fim definido, no sentido mais simples do conceito. O gerenciamento de risco, a gestão de riscos, ele acontece em todas as etapas do projeto. Do planejamento, né, com a definição do plano de gerenciamento de riscos e aí com as principais orientações no sentido de guiar as atividades de risco durante todo o projeto, durante todas as fases. E aí a gente tem, resumidamente, a gente tem as orientações de como identificar os riscos, a gente tem lá as orientações de como analisar um risco, né? E aí, seguindo o que o PMBOK também coloca, um risco ele pode ser avaliado com a probabilidade de ocorrer, ou seja, quão provável é aquele ponto que você identificou como risco ocorrer no projeto. Né? E aí a gente tem as classificações. Ele tem uma média, uma baixa, uma média e uma alta probabilidade. Né? Você define isso enquanto gestor do projeto, você define as escalas para essa classificação. Né? O que é uma baixa probabilidade, o que é uma média, o que é uma alta. Isso também varia de projeto para projeto. Né? Depende do ambiente de incerteza em que o projeto está inserido. Né? Uma outra forma de analisar e que vem para agregar, né, a análise de risco é a análise do impacto do risco. Né? O que é o impacto? Né? É a questão do prejuízo no caso de um risco negativo ou de um ganho no caso de um risco positivo que aquele risco vai provocar no projeto. Né? E aí também a gente tem uma classificação de baixo impacto, médio e alto impacto. É importante a gente ter essa classificação, porque no final da análise é a junção, é a multiplicação, é a combinação desses dois valores é que vai te dar uma exposição ao risco, ou seja, uma exposição que o projeto tem àquele risco que foi identificado. Né? No planejamento também a gente tem, um pouco mais à frente, a questão do planejamento de resposta ao risco. Né? Você identificou, você classificou, e aí você tem que ter uma resposta a esse risco. Né? A essência da gestão de risco é isso, é você ter um acompanhamento estruturado daqueles riscos que foram identificados no início e dos riscos que surjam durante o projeto. Né? A todo momento, do início ao fim do projeto, você pode ter momentos em que os riscos podem surgir. E para cada risco identificado, você tem que rodar essa análise, probabilidade, impacto, e ter um plano de resposta a esse risco. No plano de resposta, você classifica os riscos e o tipo de ação de resposta. Bom, então o que acontece? Durante toda a execução do projeto, a gestão do risco, ou seja, o gerente do projeto, enquanto responsável por rodar esse ciclo de identificação de riscos, ele vai ter que se preocupar com essa atividade. É uma atividade que tem que estar na agenda diária do gestor do projeto, do líder do projeto. Né? Procurar sempre identificar os riscos, promover a análise com relação à probabilidade de ocorrência e o impacto que vai causar no projeto e ter um plano de resposta. Né? Isso vai rodando esse ciclo até o final do projeto. Né? Então, na essência, a gestão de risco é isso. É claro que a gente tem uma série de detalhes envolvidos. Eu acho que não cabe aqui, nem vamos ter o tempo necessário para dissecar tudo, mas no resumo é isso. Bom, estamos chegando ao final dessa entrevista com o meu amigo aqui, gerente Paulo de Tasso. Ele abordou um pouco dessa questão do gerenciamento de projeto. Né? E fica para nós essa questão e mais um aprofundamento dessa parte que a gente não teve como falar sobre o todo, porque a gente não tem esse tempo, mas eu agradeço a presença do meu amigo Paulo. Precisar estar umas horas na exposição. E fica para vocês essa parte, né, de aprofundar mais essa questão do gerenciamento de projeto. Muito obrigado a todos e até mais.